Compartilho com você o Evangelho do dia 19 de setembro, domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois ele estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho do dia apresenta a difícil tarefa de Jesus na formação de seus discípulos. Ele caminha para Jerusalém, não para conquistar o reino deste mundo, mas para dar sua própria vida como instrumento de salvação a todos. Porém, seus discípulos não entendem e até distorce seus ensinamentos. Jesus, porém, procura corrigir a ideia distorcida sobre sua pessoa e sua missão. E por isso, na parte central do Evangelho de Marcos, repete 3 vezes o anúncio da paixão e ressurreição. E todas as vezes, Jesus diz que seus discípulos devem partilhar do mesmo destino, seguindo pelo mesmo caminho traçado por Jesus. Quando o professor é obrigado a explicar por 3 vezes a mesma lição, a mesma matéria, revela que o assunto é de difícil assimilação e também é muito importante. O trecho de hoje traz o segundo anúncio da paixão e uma observação. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Os discípulos se comportam como péssimos alunos. Enquanto Jesus ensina, eles ficam com conversas paralelas sobre outro assunto. Que assunto? Quem era o maior, o mais importante entre eles? Quem no reino teria mais poder, prestígio? O que faz Jesus? Jesus corrige a mentalidade dos discípulos através de uma afirmação e de um exemplo. A afirmação: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aqui Jesus propõe 2 atitudes que devem acompanhar os discípulos de todos os tempos: humildade e serviço. O exemplo tomado por Jesus da criança para ensinar sobre o verdadeiro acolhimento. A criança traz traços especiais que devemos conservar como exemplos para nossa vida toda: acolhimento, espontaneidade, alegria, bondade. Que em nosso tempo possamos continuar trilhando pelo caminho ensinado por Jesus, que passa pela doação da própria vida no serviço humilde a todos. Que Deus abençoe e fique iluminado neste domingo por essa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.